É hora de aprender com a doutrina. Dando risada a gente se ilumina. Pode ou não pode? Pode isso, Kardec. Pode isso, Kardec. É hora de aprender com a doutrina. Dando risada a gente se ilumina. Pode ou não pode? Pode isso, Kardec. Pode isso, Kardec. E aí, Gustavo, meu amigo, tudo bem? Graças a Deus, muito Que melhor alegria, agora, hein? Que alegria, segunda temporada do Pode Isso Kardec. Aqui onde estamos, Gustavo? Com muita honra na Rede Luz Espírita e com retransmissão da TV Mundo Maior. Olha que sensacional. E a gente que queria tanto dar continuidade a esse trabalho, falava para esse amigo querido, né, Gu? Calma, que a espiritualidade vai nos colocar num lugar bacana e vocês vão conseguir. Tá aí o resultado hoje, começamos essa segunda temporada e agradecendo vocês, assim, enormemente, agradecendo ao Dr. Aguinaldo Vasconcelos, do Cefa, a TV Mundo Maior, a Rede Luz Espírita, que está nos proporcionando toda essa possibilidade de aprender sobre tudo e levar até vocês um pouco mais de conhecimento da doutrina espírita que tanto nos afaga, né, Gustavo? Com certeza, e desde já pedindo para você que está conosco nessa segunda temporada do Papo Kardec, do Pode Isso Kardec, Gustavo, não se confunda, que siga os nossos perfis aqui na rede social, que deixe a sua curtida, o seu like, os seus comentários, para a gente engajar aqui na rede, beleza? Ô Gustavo, deixa eu falar aqui pro pessoal que tá chegando, nós estamos chegando em novos canais, né? E eu tô aqui de óculos escuros, de boné, tá falando, meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu tenho um problema, gente, com luz de estúdio, um problema no olho, tá? Que me faz estar com óculos escuro e também faz um pouco do personagem do Beck, para quem me segue nas redes sociais do blog, onde eu posto diariamente também. Então, só para entender que eu não tô fazendo o Chico Xavier, tá bom? Não é a personificação do Chico, nem do Stevie Wonder. Sim, sim. Mas vamos lá então, qual que é o tema de hoje para a gente voltar ao nosso bate-papo, Beck? O tema de hoje é um tema que eu gosto muito, inclusive, e que sempre me acarretaram inúmeras dúvidas até eu entendê-lo e começar a realizá-lo, que é o Evangelho no Lar. E você faz Evangelho no Lar? Nós vamos falar tudo hoje, como faz, o que pode, o que não pode. Pode isso, Kardec? Pode, se sim. pode, se não pode, como faz, qual a maneira correta, se é que existe uma maneira correta, né? Nós vamos falar tudo isso hoje? Vamos começar agora já. Você me perguntou se eu faço, eu realizo uma vez por semana, né? Sempre, no meu caso, eu faço às quartas-feiras. E tinha várias dúvidas, inclusive, né, Gustavo? Como eu moro sozinho, por exemplo, pode fazer sozinho o Evangelho no Lar? A água, não sei o quê, a oração, como que funciona? O ritual antes, tem que se transformar num ritual? E aí que eu te pergunto, a gente tem que transformar o Evangelho no Lar, o culto do Evangelho no Lar em um ritual? Não devemos fazer rituais, né? Não é de praxe que a gente adote rituais, porque nós entendemos que a nossa comunicação com o plano espiritual não se dá através de rituais, se dá através do nosso pensamento, da nossa sinceridade, da nossa espontaneidade. Então, cada um vai procurar a sua forma. O que nós vamos falar aqui hoje é uma sugestão de como você pode fazer, de como você deve conduzir. Lembrando que os comentários estão abertos aqui para você deixar a sua dúvida também, se caso a gente não responder até o final. Pergunta aí que a gente vai respondendo. Mas é só uma sugestão de como fazer. E você faz como, que dia, como que é para você? Conta do teu. A minha dinâmica é bem simples. Eu faço às quartas-feiras, como eu disse anteriormente, eu faço uma oração antes, né? Eu deixo uma garrafa de água para fluidificar, porque eu acredito muito nessa conexão com a espiritualidade durante esse momento. Não escolho mais aleatoriamente, tá? Antigamente eu abria o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro que eu utilizo, mas sei que você pode ter qualquer outro livro da doutrina espírita para funcionar no Evangelho. Eu uso o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje eu acompanho capítulo por capítulo, né? Estou no capítulo 6, inclusive, o Cristo Consolador, e aí vou acompanhando os itens. Então, sei lá, 30 minutos, que é o que eu levo, uma oração inicial, tá? Desde quando você faz, Beck? Eu faço o Evangelho uns 10 anos já. Uns 10 anos. O que mudou na tua casa, no teu ambiente familiar, ali na sua rotina, ou você não sentiu diferença? Completamente mudou tudo. Mudou a energia, a paz que eu sinto, sabe? As coisas fluindo de uma maneira muito melhor, assim. E não só para o meu local do Evangelho, que é a minha casa, o meu apartamento, mas ali eu sinto que no prédio mesmo, porque eu faço para todo mundo, entendeu? Eu acho que aquela vibração, ela atinge todo mundo, que abre-se uma luz, é nisso que eu acredito.
Sem dúvida, né? E a luz atinge quem se permite. Quem está ali. Né? Porque também, às vezes, a gente acende uma luz aqui nesse estúdio, mas se eu me fechar dentro de uma redoma ou embaixo de um guarda-chuva, essa luz me atinge menos, eu vou acabar ficando na sombra, mesmo que a luz esteja acesa. Então, quando a gente acende uma luz na nossa casa, através do Evangelho, vai atingir quem está ao redor? Vai, né? Mas muito mais aqueles que se abrem para a luz, que se põem à disposição, a começar por nós mesmos. Porque não adianta a gente fazer um evangelho no lar, porque a gente ouviu falar aqui no nosso programa, porque a gente ouviu falar lá na Casa Espírita. Não, a gente tem que fazer ele com o entendimento do que é, de coração aberto, para que possa fluir, né? Porque senão se torna mecânico. Exato, é o que eu ia falar, para não se tornar obrigatório. Faça uma coisa que flua naturalmente, que seja espontânea, para que você se conecte mesmo com a espiritualidade, com Jesus, que eu acho que é o mais bacana, conseguir essa conexão. No início, inicialmente, era um ato mecânico para mim também. Olha, Sim. eu tenho que fazer esse horário, eu tenho que estar em casa e tal. Não, eu fui deixando fluir, foi acontecendo, sabe? Hoje está redondo. Escolhi um horário que coincide com o meu horário de trabalho. Então é importante também, eu acho, Gustavo, que a gente tenha que ter, não, esse comprometimento. Hoje é esse horário, gente, 30 minutos. Meia hora, 15 minutos, que você se conecte com, sabe, ali com a sua espiritualidade. Uma vez por semana. Uma vez por semana, eu falo para meus amigos, que você não consegue. E tanto sofrimento, tanta aflição assim, mas tá ouvindo uma música, tá no celular. Hora no celular, o coleguinha consegue, gente, né? fica um tempo muito maior, gente. Se você abrir o celular e começar a ver rios meu do Gustavo, acabou, querido. O teu Rios você tá funcionando como evangelho. Eu tô vendo os vídeos do Gustavo, mas já é o evangelho? Fala aí, pode? Talvez, depende da mensagem, depende do conteúdo, que imagino que a grande maioria do que a gente posta lá sirva sim como conteúdo de aprendizado, mas eu ainda acho que o culto do evangelho no lar deve ser feito sem o celular, deve ser feito com o livrinho mesmo, para que a gente mantenha ali... Música pode? Música deve... Né? Música de fundo. Música, agora, gente. Agora, vírgula, música pode? Música deve, mas não tem músicas e músicas, né? A gente pode colocar música ali no Evangelho no Lar? Pode. A música vai favorecer o intercâmbio com o plano espiritual. Sim. Sem dúvida que vai. Leon Denis fala isso no livro Espiritismo na Arte. Leon Denis vem nos explicando que a música facilita a comunicação com os dois planos. Mas, que tipo de música? Todas. Qual comunicação? O que a música traz como sentimento. Então, música mais elevada, música mais calma, vai facilitar a comunicação com os bons amigos. Agora, aquela música pejorativa, aquela música com cunho sensual, né? Ela vai facilitar também essa comunicação com os espíritos dessa natureza. E quando você está na sua casa, por exemplo, e o seu vizinho está tocando ali na Alexa, no último som, esse tipo de música que não é favorável, o que você faz? Você está fazendo... Vem participar comigo, amiguinho, que você está... Falo, calma. Já desviado. aconteceu muito comigo. Muito. E aí, o que você faz? Olha, às vezes eu coloco um protetor auricular bonitinho, tudo, tem que fechar a janela, mas o som continua, mas a minha conexão é maior. Deus está sabendo que não está ali. Escuta, quem mora sozinho, como faz o evangelho? Faz. Quem mora sozinho faz. Porque a gente mora sozinho fisicamente. A gente não mora sozinho espiritualmente. Ninguém está sozinho. Então a gente sempre está amparado, sempre tem os bons amigos que estão conosco para participar conosco, porque tem muitos amiguinhos desencarnados que precisam também da orientação do Evangelho. Eles são trazidos para poder ouvir aquela mensagem, eles são trazidos para poder ter um momento de reflexão que às vezes não tiveram. Então é uma oportunidade para a gente poder refletir sobre o Evangelho, mas para que eles também possam. Então o fato de morar sozinho não nos impede de nada, não vai atrair obsessor para sua casa, não vai fazer que a sua casa fique um canal aberto de comunicação. Não, vai sim, vai virar um canal aberto de comunicação com os bons amigos, com os amigos interessados no Evangelho, e nos ajudar, e nos auxiliar. Porque você sabe que eu ouço muito isso de amigos meus. Beck, mas se eu fizer sozinho em casa, eu não vou atrair espíritos não sei o que, tal. Depois, como que eu lido com isso? Fala aí. Você lida com a maior naturalidade possível, né? Se você tem essa sensibilidade de perceber que o ambiente está envolvido por entidades espirituais,
que bom, lide com elas da maneira mais natural possível, né? Conversa, fala, oi coleguinha, tudo bem? Bom dia, você está aqui, que bom, seja bem-vindo. Se você não tem essa sensibilidade, né? Toca normal, né? Eu lembro que no início eu falava, oi, tudo bom? Tem alguém aqui? Olha, então, é fácil a gente saber quem são os espíritos que estão ao nosso lado. Joana de Ângeles dá essa dica pra gente de uma maneira muito direta, né? Como saber quem são os amigos espirituais que estão ao nosso lado? Pela qualidade dos pensamentos que você está tendo Sem naquele dúvida, momento. hoje eu consigo entender isso. Né? Se você tem tido pensamentos do bem, se você tem tido pensamentos de amor, de caridade, de perdão, são entidades nessa vibração que estão ao seu redor. Mas se o seu pensamento está em coisas não tão sublimes, para não falar outras coisas, são entidades dessa natureza que também estão ao seu redor. E o Evangelho no Lar é isso, é você parar um pouquinho a correria do dia a dia e mudar a sua vibração de pensamento para que você possa ter uma proteção a começar pelo seu lar naquele momento. Então, se o vizinho está ouvindo música alta, deixa a música alta dele para lá. E você se concentra ali naquele momento, ainda que a música invada o ambiente, mas o seu pensamento está em outro lugar, está numa outra sintonia. Então a música dele não vai interferir. Vai interferir se você se deixar levar pela música dele, e aí tá fazendo o evangelho aqui, ó. Né? Porque realmente, Gustavo, eu vejo que, né, eu tenho assim, olha, que bom que para mim é mais fácil, eu tenho vizinhos que às vezes estão ouvindo uma música, estão fazendo um barulho ou outro, mas tem pessoas que não vão ter essas condições. Vai chegar a hora do meu evangelho no lar, vai estar uma confusão na rua, no bar, sabe, essa coisa toda. Então, a dica é você tentar se conectar o máximo que você puder com a tua espiritualidade e se desligar daquela coisa que está acontecendo ali no teu entorno. Porque Jesus nos orientou a esse sentido. Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós, não está fora. Então, tudo que está ao nosso redor não é o reino de Deus. O reino de Deus está aqui dentro. É o que eu sinto, é o que eu penso, é o que eu estou naquele momento me sintonizando. Então, ainda que o mundo ao redor esteja bagunçado, o que importa é o que está aqui dentro. Claro que a gente sabe que é muito mais difícil, que a gente tem um pouquinho de dificuldade, até de concentração, quando as coisas externas estão chamando a nossa atenção. Porque a gente gosta de uma musiquinha dançante, né? A gente gosta de uma notícia um pouquinho mais acalorada. Então isso tudo desvia o nosso foco. Mas ainda assim, o reino de Deus está dentro de vós. Se a gente estiver calminho e tranquilo, a gente vai conseguir tocar. Vamos até passar o passo a passo agora, para as pessoas poderem entender. Ah, estou achando legal esse assunto, quero fazer, como é que faz? Então nós vamos agora começar a entender na prática o que é o Evangelho no Lar. Bora. Vamos lá. Como que começa então? Começa pela decisão de fazer. Olha, quero fazer, estou disposto, vou fazer. E a partir daí você vai definir um dia e um horário para você fazer. E se comprometer com aquele momento. Que seja fixo. E aí, quando você toma essa decisão, ela não deve ser uma decisão só sua. Essa decisão deve ser compartilhada com as pessoas que moram na sua casa. A não ser que você more sozinho, você decide o dia e o horário, pronto. Mas mora meu pai, minha mãe, minha irmã, mora minha esposa, mora não sei quem. Então nós vamos conversar com as pessoas que estão na nossa casa para ver se todos estão dispostos a participar. Porque às vezes são todos espíritas. Ótimo, mas às vezes mesmo sendo espíritas não querem, que tem compromisso, etc. Ou às vezes nós temos familiares de outras crenças e nada impede de convidar uma pessoa de outra crença para participar. Então a primeira coisa é o diálogo entre a família, para ver quem está disposto a participar e aí definirmos o horário. Definiu dia e horário. Como? Um horário que seja mais calmo para todo mundo. Ah, vou colocar sábado, 9 horas da noite. Poxa, mas sábado, 9 horas da noite, geralmente eu tenho compromisso, eu saio. Vai sair para comer uma pizza, vai fazer um... Então talvez não seja um bom horário. Então a primeira coisa é definir um horário bom para todo mundo que vai participar. Tá, e quando eu decido um horário, eu defino um horário com todos os que moram comigo e por alguma razão tenho que mudar esse horário. Pode-se mudar o horário? É que poder você combina pode, com a mas, espiritualidade, você faz um acordo, fala, queridos, assim, ao seguinte, vamos ter que mudar o horário, todo mundo vem amanhã porque de sábado vai passar para domingo. Então, por que a gente tem que definir um horário? É importante dizer o porquê para não parecer que é um ritual. Ai, se não for nesse dia, nesse horário não funciona, não. Tem uma razão de se definir eu mesmo um dia mudei e um horário. várias vezes para poder me adequar aos trabalhos. Então, mas o que é legal? A gente entender, porque a gente vai entender com essa mudança, é como se nós estivéssemos combinando uma reunião de estudo do Evangelho com uma pessoa encarnada, com o nosso parente que mora em outra casa. A partir desse momento que a gente combina, ele vai se organizar,
para estar na nossa casa naquele dia, naquele horário. Então ele também tem os compromissos dele e ele vai colocar na agenda dele para vir participar conosco. A espiritualidade é a mesma coisa. Ela não está ali somente ao nosso dispor, né? Existe toda uma programação, então eles vão se organizar para vir naquele dia, naquele horário. Eu preciso manter isso em respeito à espiritualidade. Ah, mas eu precisei mudar. Você precisa mudar? Então você vai mudar, mas que não seja toda semana num horário diferente. E que essa mudança você avise, assim como avisaria o encarnado, fala, ó... A gente avisa mentalmente, você sabe que você vai mudar, já dá uma corda e fala assim, olha, meus amigos, hoje a gente vai começar mais cedo ou mais tarde, ou vamos fazer amanhã. Pode fazer uma prece, pode avisar mentalmente, eles estão sintonizados com a gente o tempo todo, mas quero insistir que o ideal é ter um dia fixo e um horário fixo. O comprometimento, porque né, Gustavo? O compromisso para tirar a gente do dia do horário vai ter sempre. Ah, mas é aniversário da minha sobrinha. Ah, mas me convidaram para ir no cinema assistir um filme. Ah, mas... Não, gente. Ah, te convidaram para ir no cinema? Ó, de segunda-feira, às 7 horas eu não posso, é o meu evangelho. Se não tiver esse compromisso, a gente vai mudar toda hora e a proposta não é essa. Ótimo, deixa eu te perguntar. Qual livro? Tem que ser o Evangelho segundo o Espiritismo? Então vamos voltar para o nosso passo a passo aqui. Tá. Isso aí, agora vem a escolha do livro. Tá? Então a gente definiu em conjunto de horário, a gente tem o compromisso. Então nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas não precisa ser necessariamente ele. Eu gosto de manter no Evangelho porque é ali que está a base de estudo para a proposta, que é estudar o Evangelho no lar. Né? Então a gente vai estudar o Evangelho no lar. Nada impede de você utilizar a agenda cristã, de você utilizar a Fonte Viva. Estou dando exemplos aqui que está vindo na minha cabeça, tá? Que são livros necessariamente espíritas que eu estou falando aqui, mas não precisam necessariamente ser. Eu posso, por exemplo, estudar a Bíblia. Sim. Por que não? Ah, eu tenho um parente meu, um familiar que ele é de outra crença, ele se apoia muito na Bíblia. Que bom que ele se apoia na Bíblia, que bom que ele é uma pessoa cristã. Então, para você até ter um artifício para atrair ele para aquele momento, para que ele não se indisponha a participar, vamos estudar a Bíblia? Ótimo, olha que legal! Então você pega a Bíblia lá, são 4 evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João, escolhe um evangelho, dá uma pincelada tem conteúdo, hein? Ali, e aí dentro daquele contexto você pode falar alguma coisa na sua crença, mas o importante é que traga a palavra do evangelho ali naquele momento para reflexão. Então a gente escolhe o livro e começa. A duração não precisa ser muito longa, gente, não é uma palestra, tá? Não é algo nesse sentido. 20 minutos, 15, 25, você chega até 30, né? Mas não precisa ser mais do que 20, 25 ou estourando 30. É curto. Você vai abrir o livro, você vai iniciar esse momento com uma prece. Faz-se uma prece que pode ser por mim, por ele, por ela, qualquer um. Precisa ser sempre o mesmo. Pelo planeta. Pelo planeta. Nunca precisamos tanto, inclusive. Isso. Então você faz uma oração naquele momento, depois abre o livro, ou pode ser na ordem que o livro se apresenta, ou pode ser aleatoriamente, também é a sua escolha, não tem ritual. E aí você faz uma leitura breve, comentários em voz alta, cada um põe a sua opinião naquele momento do que entendeu da leitura, e aí eu faço isso sozinho, é muito engraçado fazer comentário em voz alta, porque eu falo assim, eu sei que eu não estou sozinho, eu estou falando, vocês estão entendendo? As pessoas ouvem e falam assim, gente, tá acontecendo alguma coisa. Então você faz esse comentário após a leitura e no final do comentário a gente já vai para o final, é super breve, que você pode utilizar uma canequinha d'água com um pouquinho de água, uma porção para cada um, pode ser uma porção central no meio da mesa, também não tem problema, eu gosto de individualizar, tá? Sempre uma porçãozinha pequena para cada um. Eu coloco uma garrafa maior e deixo na geladeira, todo dia eu tomo um pouco, tá valendo? Super valendo, legal. Então tá, fica a dica. Né? E aí você faz uma oração, pode impor as mãos, não precisa impor as mãos, mantém o pensamento, mas a imposição das mãos é legal, tá? Jesus já impunha as mãos para curar as pessoas, então tava ali um grande alerta, um grande caminho, né? Pra gente se entender, pode impor as mãos e finalizou a oração. Finalizou com uma oração. Eu finalizo com a prece de Cáritas que está no próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, que eu amo aquela prece, eu acho que ela é bem ecumênica, assim, ela fala com todos, para todos. E você entende que se você não fizer ela, não funciona? Não, imagina, não. Eu acho que tem que ter uma prece para encerrar. A prece pode ser espontânea do coração, é que eu particularmente gosto muito da prece de Cáritas. Ótimo. E funciona assim para mim como se fosse
Falo, tá ótimo. E aí, Kardec nos orienta que a melhor prece é a prece que vem do coração. Sem Questão dúvida. 658 do Livro dos Espíritos. Está lá. A melhor prece é a espontânea que vem do coração. Só que o tempo está voando e eu estou olhando para aquele relógio ali e falta muita coisa nesse roteiro ainda. Vamos seguir. Pausa para a chamada para as inscrições dos canais, gente. O nosso canal Pode Isso Kardec no YouTube. Tá, você deixa lá sua curtida, o seu comentário. Também nos canais da Rede Luz Espírita, TV Mundo Maior. Dê uma força pra gente aqui nesses novos canais que estão nos acolhendo, porque é muito importante pra gente levar tudo isso para vocês. Está aparecendo aqui na tela, tá bom? Para que você possa identificar os canais, localizar os canais e dar aquele likezinho aí pra gente que é fundamental. Isso. Tá, então só repetindo para vocês, ó, no Instagram o nosso canal é @PodIssoKardec, tem a Rede Luz Espírita também no Instagram, no YouTube, TV Mundo Maior no YouTube, você vai lá, se inscreve, aciona o sininho para acompanhar, porque assim, é muito conteúdo bacana. Vamos seguindo, beleza. E aí, nós Beleza! fizemos... Bolo, você quer um bolo, né? Agora? Eu falei o quê? Beleza, você tá com fome. Eu queria falar beleza, esses não falei com... Você tá querendo um bolo fluidificado, meu bem. É que a gente tem que trocar pneu com o carro andando. A gente tem que trocar pneu. E a gente faz isso aqui, eles só não ficam sabendo, mas a gente faz. Não, isso é para dar espontaneidade e naturalidade. E tem alguma coisa que a gente não deve fazer assim ali na no hora? Evangelho no Lar? Será que se eu fizer isso? Existe alguma coisa que você acha que precisa Então, falar para as pessoas? eu aprendi isso também com a prática, né? Eu acho que tem que ter sim uma preparação, sabe, uma conexão. Olha, você vai fazer o Evangelho no Lar hoje, procura, se possível, evitar, sei lá, discussões. Eu evito muita coisa que pode me proporcionar um desequilíbriozinho, assim, da minha energia, por exemplo. Sabe, vou evitar discussões, mas é óbvio que não é todo mundo que consegue ter isso, fazer isso, porque a vida de cada um é muito corrida. Eu falo particularmente do meu caso. Fale você. Legal, bacana isso que você colocou. Mas tem algumas coisas específicas que eu acho que a gente precisa fazer o alerta para quem está nos assistindo, que pode contribuir muito com esse momento aí na sua casa. Por exemplo, a primeira coisa que a gente não deve fazer é direcionar o assunto para uma pessoa específica que está ali naquele momento. Por exemplo, né, nós abrimos ali o Evangelho e caiu lá na vingança. Hoje nós vamos estudar a vingança. E aí, no seu momento de fazer o comentário, você comentar nesse sentido. Beck, foi para você hoje, viu? Ainda bem que caiu esse assunto. Bem que você estava porque aqui. Você é vingativo. Viu eu só? sei que você tem esse tipo de atitude, então, olha, hoje é para você, presta atenção. Esse tipo de comentário a gente evita, porque pode tumultuar o ambiente, a pessoa pode ficar chateada e ali a gente quebra toda a harmonia. Então o momento não é para isso. Lembrando que todo assunto é para a gente mesmo. Primeiramente, é pra gente mesmo. Nós todos temos que nos livrar. É tipo a palestra quando você vai, né? Fala, Ah. putz, essa palestra foi pra você, viu, amiga? Que pena que você não veio. Não, a palestra foi pra Como você que estava lá. palestrante, eu tô cansado de ouvir isso, né? Eu já falo, Eu foi pra termino mim. a palestra, a pessoa vem falar comigo assim, ai, pena que meu marido não veio, foi pra ele hoje que você falou ia dar certo. É para todo mundo, né, coleguinha? Então, Exato. primeiramente, a gente evita direcionar o assunto para alguém, principalmente se for desagradável, né? Às vezes, se for um assunto acolhedor, do amor, você pode sim, olha, inclusive quero te parabenizar aquela atitude que você teve, que você é um exemplo que nós estamos estudando. Talvez isso pode ser trazido, mas o ideal é não direcionar, tá? E aí a segunda coisa que a gente precisa evitar também é dar vazão à comunicação espiritual naquele momento. Porque se a gente tem a sensibilidade mediúnica, a gente percebeu que tem espíritos ali naquele momento que querem se comunicar, porque sabe que você é um canal para isso, então não é momento, pessoal, de comunicação mediúnica. Tá? E como que a pessoa age nesse aspecto? Conversando mentalmente com o espírito e dizendo para ele, olha, não é o momento, agora que nós estamos estudando o Evangelho, vai ter o seu momento de falar, você vai ter o seu momento de dizer o que você pensa, nós vamos te ouvir, mas agora não é o momento. E direcionar essa entidade para o trabalho mediúnico da casa espírita e não da nossa casa. Por exemplo, acabou a reunião do Evangelho no Lar, então agora eu vou lá para o meu quarto atender aquele espírito que estava aqui querendo falar, não, coleguinha, você vai direcionar esse espírito para que ele seja atendido na Ele casa sabe que eu espírita. já tenho medo. Entende? Porque sim, os espíritos estão ali querendo participar, às vezes aquele espírito está querendo falar faz muito tempo, ele está agoniado e ele encontrou ali a oportunidade dele de ser ouvido. E aí ele vai querer mentalmente te induzir
a isso, né? Eu preciso falar, eu preciso dizer alguma coisa, eu tenho uma mensagem que super a ver com isso que está acontecendo aqui hoje. Não é momento de comunicação. Eu também peço muito para que espiritual. Deus, Jesus, assim, acolha esse irmão em sofrimento, que porventura possa estar no local, para ser auxiliado no momento que eu não consigo auxiliar. Isso. Eu faço isso também mentalmente, porque é o que você falou, alguns vão ter mais sensibilidade, outros não, de perceberem, ó, o que está acontecendo, tá esquisito, fiquei meio zonzo, terminei o evangelho, parece que estou com labirintite. Eu, particularmente, não tenho sensibilidade mediúnica a esse ponto. Querido, não tem, você não vem não querer tirar o Não, teu. não tenho, assim, eu posso até ter uma sensibilidade, como todos nós temos, porque a mediunidade, ela é de todos. Todos nós temos mediunidade em níveis Tô brincando, diferentes. eu falo pouco, mas tô brincando. Mas quando a gente fala de mediunidade, aqui a gente lembra sempre do nosso Chico Xavier, né? A gente já entende assim, eu estou vendo, eu estou ouvindo, eu estou tendo esse acesso mais ostensivo, que não é o meu caso. Né? Eu não tenho essa sensibilidade. Então, para mim, isso nunca foi entre aspas, um problema, que também não seria um problema se eu tivesse, porque não é problema. Né? Mas isso não foi nenhum tipo de dificultador, quero colocar assim. Então, para mim, isso é natural, mas tem gente que tem isso muito aflorado. Né? E aí, essa pessoa, às vezes, não tem o preparo para lidar com isso. E acaba dando vazão àquele irmãozinho, até achando que está tornando o ambiente mais propício. Olha, vou aproveitar aqui então, vou trazer uma mensagem de um espírito. Não, colega, não é, tá bom? Isso eu acho que está bem claro que isso tem que ser feito na sala mediúnica mesmo. Falamos dos livros, né? Que já falamos que pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo, como outro livro. Deixa eu colocar só mais um detalhe Fica a respeito dos vontade. livros, que eu acho que é importante. Gustavo, eu escolhi fazer com o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eu tenho aqui na minha casa, então resolvi fazer com ele, mas eu já fiz ele inteiro, já cheguei no final. E agora? O que eu faço? Aí você volta no começo e faz de novo. Recomeça, é o que eu fiz, só que agora eu vou capítulo por capítulo. Antes eu abri aleatoriamente. Eu tenho 17, 18, 19 anos que faço o Evangelho no Lar, desde quando eu comecei a estudar. Tô com o Evangelho no Lar até hoje, Você já decorou. usei outro livro. Eu já fui e voltei nele aqui várias vezes, né? Porque cada vez que a gente relê, a gente encontra vírgulas ali que a gente não encontrou da primeira vez. Mas se você não se sente bem, eu não gosto, eu já enjoei, vou trocar. Troca, amigo, não tem problema. O importante é a gente ter o hábito da leitura edificante na nossa casa, pelo menos uma vez por semana. Pode ser duas, Uma pode vez ser por três, semana. mas o uma vez por semana é pelo menos, pessoal. Tá? Não precisa ser uma regra. Eu fiz uma, não posso fazer duas. Queria tanto fazer hoje de novo, agora não posso. Não, você pode. Tá bom? É pelo menos uma vez por semana. E quem sente sono e dorme, bocejos, arrepios, árvores cair, brincadeira. Você sente sono? Você já deu aquelas bocejadas? Não, Super. Aquelas pescadas. Nossa, o antes, assim. sobretudo no antes. Sobretudo no E o antes. que você assim. faz quando dá sono? Faço mais rápido ainda o evangelho. Agora vai ter. Agora vai. Mas não deixe de fazer. Não deixo. Alguma tática para evitar o sono? Vou com sono mesmo. Não, eu vou com sono mesmo. Assim, eu vou com sono mesmo. Deve ir com sono mesmo. E o que eu digo para as pessoas que na hora do Evangelho no Lar sentem sono? Me dá um sono, aquela musiquinha calma, né? A luz um pouquinho mais baixa. Faça em voz alta, colega. Tá? Verdade. Pensa que tem uma plateia ali na sua frente e você está falando, porque aí o sono vai embora. E se mesmo assim você sente sono, faça em pé. Levanta e faça em pé, de olhos abertos, porque isso tudo dificulta, né? Que a gente possa pegar no sono. Né? Agora, se ainda assim está dando sono, amigo, aí você precisa entender o que está acontecendo, porque não é. E se eu estiver num lugar de muito calor, assim, que tipo de roupa eu posso usar? Posso usar uma camisetinha, um shortinho? Não é porque as pessoas Posso fazer pensam de cueca? também. Fala assim, de que maneira que você tem que fazer? Você tem que estar muito assim, formal. Eu sabe que tem pessoas que me perguntam isso. Eu tô em casa, Beck, tô aqui. Olha, Beck, você vai receber uma visita na sua casa. Você recebe uma visita na sua casa de pijama? Você recebe uma visita na sua casa de... Eu tô recebendo aos domingos. Aí já é um assunto para outro dia. Mas eu sempre prefiro que a gente possa estar minimamente vestido, Sim, né? sem dúvida. Até por respeito, até por uma questão de organizar aquele ambiente melhor, que a gente possa manter o ambiente com uma vibração um pouquinho melhor. Mas nada impede, tá bom, pessoal? De você usar a roupa que você sente à vontade. Mas o ideal talvez Porque a seja gente está isso. falando aqui de São José do Rio Preto, que é uma cidade que faz muito calor, meu povo, vocês não estão entendendo, tá? E o relógio está nos convidando A encerrar este nosso primeiro episódio da segunda temporada. agradecendo a você que esteve conosco. Claro que nós não esgotamos o assunto, foi só Rapidinho, uma quanto tempo dura? Você falou, né? 15 minutos? Falamos, Tá, falamos. A você, a
conversar conosco através dos comentários para que a gente possa manter o papo em dia. Beleza? Valeu, muito obrigado pelo carinho, pelo acolhimento. Estamos aí. Beijo. Se ilumina, pode ou não pode? Pode isso, Kardec, pode isso, Kardec.